Eu sou Rafael, psicólogo, e a verdadeira prova de poder é o que você faz quando ninguém pode te dizer não. Hoje a reflexão é sobre Yagami Light, tem spoiler de todo o anime de Death Note. Vamos lá. A vida de Light Yagami poderia ter seguido um caminho comum. Um estudante brilhante, com um futuro estável, cercado de expectativas, mas distante de qualquer grande impacto no mundo. No entanto, tudo muda quando ele encontra o Death Note. Aquele caderno não altera apenas o seu curso de vida, mas também revela algo que sempre esteve silenciosamente dentro de Light. Antes do Death Note, Light já carregava um sentimento de superioridade intelectual, uma frustração profunda com o sistema e uma convicção quase messiânica de que poderia consertar o mundo. Então o caderno meio que apenas deu forma, poder e criou oportunidade para ele desenvolver essas ideias. E aí, conforme ele escreve o primeiro nome ali, o senso moral dele começa a se distorcer. A partir dali, cada decisão passa a ser guiada não por empatia, mas por cálculo. Light não apenas encontra um instrumento, ele encontra um espelho que amplifica sua sombra. E assim nasce Kira, não como uma criação do caderno, mas como uma liberação de um lado oculto que a realidade comum nunca exigiu que ele enfrentasse. Death Note é um anime que explora o limite entre a justiça, o poder e a moralidade. A história começa quando Light Yagami, um estudante brilhante, encontra um caderno sobrenatural deixado por Shinigami chamado Ryuki. Esse caderno, Death Note, permite que ele mate qualquer pessoa da face da Terra que ele escreva o nome ali. E o Light, movido por esse desejo de eliminar o mal, ele inicia uma missão para criar uma espécie de sociedade perfeita. No entanto, as ações dele chamam a atenção do L, alguém proporcionalmente tão inteligente quanto ele. Death Note combina suspense, dilemas éticos, reviravoltas e tudo isso muito bem amarrado, e isso torna ele um dos melhores animes da história. Ele mostra em termos bem sutis o quanto pistas visuais podem nos influenciar muito e como somos extremamente vulneráveis a elas. No caso de Light Yagami, não foi só pista visual, mas a oportunidade de impactar a vida de milhares de pessoas e o controle de quem ia viver ou não. Mas o ponto é, o quanto podemos mudar quando estamos sob o efeito do poder? Será que todo mundo se corrompe com poder? Será que toda vez que sentimos algum tipo de vantagem sobre os outros, muda algo em nosso cérebro? É isso que você vai entender nesse vídeo. Antes do Death Note, Light Yagami era um estudante prodígio, sempre no topo da classe e pressionado pela expectativa de ser perfeito. Ele vivia em um ambiente familiar estável, com um pai policial, então ele cresceu meio com um senso forte de justiça, influenciado pelas pistas visuais que ele tinha do seu pai, e apesar disso, ele carregava uma frustração silenciosa diante da corrupção e da criminalidade que via ao redor. Ele também sentia-se preso a uma rotina monótona, vencido de que o mundo estava meio que apodrecido, de que ninguém fazia nada para mudar isso. Então ele já tinha uma insatisfação com o mundo, mesmo a vida dele já sendo melhor do que de muitas outras pessoas do planeta. E aí essa mistura de genialidade, tédio e insatisfação foi o terreno ideal para que o Death Note despertasse esse outro lado dele, talvez que ele não conhecia. O poder do Death Note atua como um catalisador psicológico que revela e amplifica características latentes de Light Yagami. No início, o Light demonstra traços de idealismo moral e um senso forte de justiça, algo próximo do que a psicologia chama de moralidade utilitarista ingênua. Porém, ao obter o caderno, Light é de alguma forma corrompido pelo poder. Estudos mostram que a sensação de controle absoluto reduz a empatia e aumenta comportamentos dominantes. Com o Death Note, Light não apenas vê as pessoas como uma espécie de indivíduos, mas como instrumentos para a construção da sua nova ordem. Isso é consistente com estudos que mostram que poder elevado aumenta a desumanização e a tendência de enxergar outros como números. À medida que o Light se distancia emocionalmente das consequências de suas decisões, ele entra no que Albert Bandura chama de mecanismo de desengajamento moral, e ele cria várias justificações morais. Estou criando um mundo melhor, Kira é quem julga, não eu, porque o poder meio que também aumenta traços já presentes narcisistas. Estudos indicam que pessoas com alta imagem moral podem se tornar mais radicais quando acreditam estar fazendo um bem maior. Isso explica porque o Light começa, tecnicamente, com um desejo altruísta, mas se torna messianicamente convicto daquilo. Ele passa do desejo de justiça para o desejo de controle e, finalmente, ao desejo de adoração. O caderno não cria um monstro, ele apenas remove freios sociais e psicológicos que mantinham Light dentro de limites éticos. E uma das maneiras pelas quais o poder influencia tanto a gente é o quanto ele afeta nossos pensamentos e a forma como processamos informações. Estudos mostram que pessoas em posições de relativo poder pensam em termos mais abstratos. Elas também processam informações
informações de forma simplificada, o que pode levar a mais estereótipos e um foco maior em detalhes centrais, em detrimento de periféricos em uma situação. Ou seja, a pessoa começa a ver mais de maneira única, só um ponto, e ignora o contexto. O poder também se mostrou capaz de tornar as pessoas mais rigorosas em seus julgamentos e menos propensas a considerar as perspectivas alheias. Além disso, outro ponto que bastante presente no Yagami Light é que o poder leva as pessoas a terem mais confiança em suas decisões e minimizarem os obstáculos percebidos para alcançar seus objetivos. Light, quando começou a eliminar pessoas que cometeram crime, ele começou a ver o mundo de forma mais simplista. Então, para ele existiam as pessoas que eram más e as pessoas que não eram más. Tudo isso definido por ele. E vemos uma escalada de tolerância nele à medida que ele vai avançando. Tanto que depois de um tempo ele de fato começa a matar inocentes também, com o pensamento de que é para um bem maior, pois ele é a justiça no mundo. Algo similar ao que o pesador David Levari trouxe sobre nossa adaptação às situações e a caça quase que infinita de novos problemas. O estudo de David Levari investigou por que continuamos caçando problemas mesmo quando o mundo ao nosso redor melhora. Em experimentos, os pesadores mostraram que ao reduzir a quantidade real de problemas, como faces ameaçadoras ou violações éticas, as pessoas não se sentem satisfeitas. Elas simplesmente redefinem o que consideram um problema. Assim, algo que antes não chamaria atenção passa a parecer preocupante. O cérebro passa a um padrão de vigilância constante, procurando cerca de 30% de ameaças, mesmo se elas não existirem mais no ambiente. Ou seja, quando a prevalência cai, o conceito se expande. É como diminuir crimes e ainda assim achar que a cidade está perigosa. Eu morei um tempo na Croácia, é um país extremamente seguro, mas sim, as pessoas reclamavam muito lá. Mesmo sendo um país com alto IDH, com vários serviços funcionando perfeitamente, mas as pessoas sempre reclamavam. Esse mecanismo explica por que humanos têm dificuldade em sentir progresso real. No fim, nós reduzimos o mundo, mas não reduzimos nossa vigilância. Então, de certa forma, o poder ele diminui a empatia, muda a percepção de mundo e faz a pessoa se ver de forma diferente. Foi isso que aconteceu com Light. O poder também pode causar um maior otimismo. Ele altera intensamente a experiência emocional de uma pessoa. Estudos mostram que indivíduos em posição de poder experimentam mais emoções positivas e níveis elevados de otimismo, mesmo diante de situações tensas. O Light demonstra exatamente essa mudança emocional ao assumir o seu papel de Kira. Ele parece cada vez mais confiante, sereno, eufórico, mesmo quando toma decisões extremas. Pessoas em posições de poder também sorriem mais, disfarçam melhor a tristeza e reagem menos ao estresse. Traços visíveis no Light, que mantém a fachada impecável, fria e calculada, mesmo quando está emocionalmente pressionado. E aí vemos, em vários momentos, como ele consegue sustentar emoções. Light sabe exatamente que Misa é sensível, apaixonada e impulsiva. Ele adapta o tom de voz, a gentileza e até o olhar para mantê-la emocionalmente conectada a ele. Durante a suspeita que ele possa ser o Kira, Light consegue tranquilizar seus pais com uma postura calma, afetuosa e empática. Ele se mostra o filho ideal, acalmando a mãe e reforçando a segurança emocional do pai. Light consegue manipular muito bem o ambiente para que as pessoas pensem dele o que ele quiser. E isso é fácil de fazer quando você tem menos empatia pelo outro. Estudos mostram que o poder reduz a sensibilidade ao sofrimento alheio. Indivíduos com alto poder tendem a sentir menos angústia diante da dor do outro e espelham menos as emoções alheias. O Light em um momento para de sentir o impacto emocional de suas ações. A primeira vez que ele tira a vida de alguém, ele sente um grande impacto, mas depois ele vai se habituando. Light, movido pela sensação de domínio, começa a agir como se estivesse acima de qualquer norma, manipula a mente, arrisca e conduz interações sociais com a confiança de quem acredita ser intocável. O poder faz indivíduos serem menos influenciados por convenções sociais e tornam as pessoas mais propensas a violá-las. No caso de Light, esse processo o transforma de um jovem brilhante em alguém que realmente acredita ter o direito divino de decidir quem vive e quem morre. É a demonstração perfeita de como o poder, quando não é confrontado por limites externos, corrói a empatia e distorce a identidade. Percebe o risco que é dar muito poder a figuras de autoridade? Essa posição de ser político é muito perigosa, porque as pessoas dão poder a políticos. Elas veneram, elas dão carta branca pra tudo. Imagina o quanto isso pode ser problemático e como isso já foi problemático em vários momentos da nossa história. Então, o Light seria diferente sem um caderno? Ele, sem esse poder todo, ele seria outra pessoa, ele não seria o vilão? É tentador imaginar que o Light Yagami teria seguido um caminho brilhante e comum. Universidade prestigiada, carreira exemplar e uma vida moldada por expectativas sociais. Sem um Death Note, o Light provavelmente continuaria sendo um estudante prodígio, moralmente rígido e movido pela crença de que apenas pessoas capazes poderiam liderar o mundo. Sem um caderno, Light teria menos oportunidade de exercer esse poder absoluto, mas não menos desejo de ordem. A psicologia do desenvolvimento moral mostra que jovens com alto idealismo moral rígido tendem a buscar sistemas que validem sua visão de mundo. Na minha cabeça, provavelmente o Light entraria em uma carreira como direito, polícia, política, sempre na visão de que ele
consegue corrigir o sistema. Porém, né, sem esse poder do Death Note, ele teria vários limites. Leis, instituições, consequências reais, que provavelmente impediriam sua queda moral radical, que provavelmente atrapalhariam ele. Então ele continuaria sendo brilhante, competitivo, perfeccionista, mas sem um impacto profundo do Death Note. Então esses traços dele apareceriam de forma socialmente aceita. O caderno não criou sua escuridão, ele apenas retirou todas as barreiras que continham o que Light já era capaz de se tornar. Durante o arco ele abre mão do Death Note, quando Light perde as memórias, ele volta a ser o Light original, um jovem capaz de empatia, solidariedade e altruísmo. Ou seja, ele seria bem mais equilibrado. É uma das raras vezes em Death Note em que vemos quem ele seria sem a intoxicação pelo poder. Ou seja, sim, o ambiente, a influência do caderno foi alimentando o que já estava lá, mas que não estava sendo regado. A lição é, podemos sim ser propensos a mudar radicalmente quando temos o controle, quando temos o poder. Quer você queira, quer não, todos nós estamos vulneráveis à influência do poder, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. A consciência das próprias ações vai definir o que fazemos com isso. Por isso que é importante observar o nosso ambiente, escolher pessoas que possam também confrontar nossas falhas. Todos nós temos vieses cegos. E quando ficamos apenas a nossa opinião própria ou consumindo coisas que já validam, que já acreditamos, tendemos a ficar parcialmente cegos. Light acreditava que realmente estava certo e que de alguma forma ele era superior a todo mundo. E com isso ele ficou extremamente vulnerável à escala do poder e à influência sobre o mundo. Nesse ponto, o estoicismo pode ajudar. Marco Aurélio desenvolveu um método poderoso para impedir que o poder subisse à sua cabeça, a disciplina do pensamento. Em seu livro Meditações, ele registrava diariamente reflexões que funcionavam como um antídoto contra a arrogância imperial. Ele lembrava a si mesmo que era apenas um ser humano, sujeito às mesmas fragilidades que todos e que a natureza não fazia distinção entre o imperador e um cidadão comum. Cenas do último episódio, quando Light sendo capturado, correndo, desesperado, mostrava que aquele momento deixava ele igual aos outros. Ele não tinha nada especial ali. Ou seja, sua superioridade era contextual, assim como de todos nós. Esse exercício constante de Marco Aurélio, de humildade, o protegia da ilusão da grandeza. Ele também praticava a visualização negativa. Imaginava críticas, fracassos e perdas para manter o ego sob controle e não se deixar embriagar pela adulação. Além disso, ele se cercava de conselheiros que discordavam dele, para que esse poder que ele tinha não criasse uma bolha psicológica. Seu princípio central era simples: age como se já estivesses morto. Isso o lembrava de que o poder era passageiro, que apenas a virtude permanece. Light não tinha ninguém para fazer isso a ele. Ele não questionava muito os próprios métodos, então ele acabava ficando dentro de uma câmara de eco, onde apenas o pensamento e a visão de mundo dele que existia. Isso fez ele cometer alguns erros durante o anime. No mais, com isso, Death Note mostra o impacto do poder e de se sentir superior aos demais. Como isso pode te elevar e pode te derrubar na mesma proporção. E como sempre, tudo depende. Afinal, o poder não revela os aspectos malévolos de alguém, mas sim sua verdadeira natureza. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.